mas eu não vi. É. Eu não participei na semana passada, eu me perdi nas datas, professora. Tranquilo. A Patrícia conseguiu mudar para essa turma também, não sei se ela vai entrar hoje. Uhum, ela mandou mensagem para mim, estava bem em cima da hora já. Falei, hoje eu não vou entrar, não. Eu acho que não tem ninguém aqui, não estou vendo ninguém diferente. A Suzana, né? Suzana, você tinha me mandado mensagem que não ia conseguir participar, né? Semana passada, é isso, né? Isso mesmo. Qual é a sua área de atuação? Eu sou pedagoga, professora. Pedagoga, só para eu colocar você em um grupo depois, deixa eu anotar aqui, para eu saber qual que é o grupo que eu nem estou com o caderno aqui. Para eu ver em qual grupo que eu coloco daí você. Então, vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Então, a nossa segunda reunião, né, dessa terceira jornada, hoje nós vamos estar vendo sobre o perfil do professor na educação profissional e o planejamento a partir do RCO mais aulas. Então, vamos lá. Aqui nossos combinados, né, que a gente sempre traz, desde da primeira jornada, né, com relação às câmeras abertas, né, que a gente se sente mais confortável, né, quando vemos os outros, a questão das expressões faciais, né, então é mais agradável falar quando todos estamos se vendo, né, então, e também vocês sabem que a questão das câmeras abertas é registrada lá no BI, vai ter um momento que vai começar a computar a presença de vocês daí diretamente ali pelo BI, tá? Aí a gente vai ter que, se o cursista está com a câmera fechada, a gente vai ter que justificar o motivo, tá? Mas não por enquanto, vamos, né, aguardar mais informações, tá bom? Então, essa questão aqui de manter as câmeras abertas, microfones fechados, evitar realizar outras ações durante o momento formativo, interaja, participe ativamente na reunião para tanto levante a mão na Meet, realize todas as atividades propostas e esclareça todas as suas dúvidas. Então, aqui outro slide, né, que a gente sempre traz, a questão do eu olho o outro me olha, né, que como eu falei para vocês, que lá no manual do curso está previsto isso daqui, a questão das câmeras abertas, né, e o registro daí depois do BI, futuramente, tá bom? Então, aqui a nossa agenda de hoje, nosso roteiro da reunião de hoje, então teremos aqui os objetivos e o acolhimento. Vamos falar um pouquinho da educação profissional, aí para início da conversa, docente na educação profissional, aí vamos falar também um pouquinho sobre planejamento e o RCO, aí vamos fazer um em ação, então já dividi vocês em subgrupos, né, por isso que a gente na semana passada eu perguntei a área de atuação de vocês, para eu tentar dividir em áreas afins, para facilitar aqui essa interação em grupos, né, então hoje a gente já vai para essa atividade em grupos, e depois vocês voltam para a sala principal para socialização, para a apresentação aí da discussão de vocês, do que vocês elaboraram, da atividade que vocês elaboraram. E depois o para concluir. Então, aqui sempre o nosso cronograma da nossa terceira jornada, com todas as datas e as nossas reuniões, e aqui o conteúdo a ser trabalhado em cada reunião. Então, estamos aqui na segunda reunião e hoje vamos falar, então, como eu falei, né, o perfil do professor na educação profissional e o planejamento a partir do RCO mais aulas. O objetivo da nossa reunião de hoje é compreender a importância do papel do professor na educação profissional, reconhecer o RCO mais aulas e suas contribuições para a prática docente. Então, por enquanto, nós temos apenas 4 cursos profissionalizantes que têm esse RCO mais aula, mas para o ano que vem, próximo ano, eles querem ampliar para todos os demais cursos. Criar um planejamento reverso com base no RCO mais aulas ou na ementa de conteúdos. E agora, como acolhimento, antes de eu passar esse vídeo para vocês, então eu quero que vocês relacionem esse vídeo com essa pergunta. Então, será que você consegue relacionar o vídeo com a sua prática docente? Então,
Vamos assistir o vídeo e depois eu quero a participação de vocês, tá bom? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, voltando lá à pergunta, será que você consegue relacionar o vídeo com a sua prática docente? Então, a gente pode analisar esse vídeo de várias perspectivas, né? Então, quem gostaria de falar, participar aqui? E falar um pouquinho. O que vocês entenderam? O que vocês conseguem relacionar? Rosinei, pode falar. Boa noite, professora. Boa Bom noite. dia aos colegas da sala. Então, professora, eu vendo esse vídeo, essa semana, sábado, eu perdi a minha professora lá do primário, que pegou na minha mão a E, I, O, U, e lá no velório, assim, nós estávamos assim, mais de 60 ex-alunos dela, e foi uma comoção, assim, na cidade, que ela foi uma professora de mais de 40 anos, tanto no estado quanto no município, e eu vi, assim, a semente que ela plantou lá da educação, e eu vi ali, assim, o pessoal, né, os ex-alunos, né, várias profissões, e a gente começou, assim, ali discutir o quanto que ela ajudou, o quanto que ela semeou essa semente da educação, e hoje, assim, fiz até uma homenagem para ela no meu TCC, e eu vejo, assim, hoje como professora, né, a gente não percebe essa sementinha que a gente planta, e até hoje também, eu dando aula lá no UPA, vários alunos ali me abraçavam e falavam, professor, eu estou aqui graças a você, e eu falava, não, graças a mim não, graças a você, né, porque você que se despertou, e foi, duas diaristas, minhas ex-diaristas, estavam lá trabalhando, e eu falo assim, a gente não percebe, né, o quanta mudança a gente pode estar colocando na vida das pessoas. E eu achei assim esse vídeo, nossa, eu fiquei olhando para ele assim, sabe quando você se imagina essa plantinha, né? E quantas sementes você pode estar disseminando, sementes do bem e transformando muitas vidas, né?
eu tenho alunos ex-presidiários que hoje estão trabalhando em hospitais, e agradece muita gente por isso. Eu achei, assim, um vídeo muito expressivo, que toca bastante a gente. Isso mesmo. Obrigada, professora Rosinei, pela sua colaboração aqui, pela sua participação. Mas é isso mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Eu queria só contribuir dizendo o seguinte, que nós, enquanto professores, semeamos e nem sempre chegamos a ver a colheita, né? Às vezes a gente trabalha, e lá quando iríamos colher, os alunos já não estão mais, passaram por outras mãos. Então, eu acho que nosso trabalho do dia a dia talvez seria mais prazeroso, ou a gente estaria mais convencido se a gente conseguisse ver a colheita. Mas a gente é como um agricultor, né? A gente semeia acreditando que todas as sementes vão germinar. Não é bem assim, mas a gente continua acreditando no dia a dia. Essa é a minha contribuição. Nossa, isso mesmo. Professor José? Bom, boa noite a todos, né? Esse vídeo, eu já conhecia esse vídeo em outras situações, em outros cursos que eu fiz, mas ele retrata bem isso, né? A gente tem que ser persistente, mesmo com as dificuldades e intercorrências que vão acontecendo, não só na profissão, mas até de maneiras pessoais, né? Muitas vezes nós somos acometidos por problemas extraordinários na nossa carreira, e mesmo assim temos que fazer o nosso trabalho. E traz resultados, né? Como é bom a gente ver alunos que conseguem, eu trabalho com cursos técnicos na administração, em logística, alunos de sucesso, nós com carreiras brilhantes, sendo chefes, né, encarregados de produção. Então, é realmente muito bom, apesar das dificuldades que não só nós, como professores, enfrentamos, os próprios alunos também enfrentam muitas coisas, né? Aquela sementinha que a gente plantou realmente funciona, né? Eu sempre recebo mensagens de alunos pelo Instagram, pelo Facebook, eles seguem a gente, eles acham a gente, né, nas redes sociais. Professor, olha só, eu tenho o meu negócio, que bom que eu fiz o TAI, né? Olha, professor, eu estou trabalhando aqui como chefe de PCP na logística, poxa, que legal. E a gente, claro, fica muito gratificante ver, né, o resultado, né? Não foi... a gente sente que não perdemos tempo e nem eles perderam. Realmente foi efetivo essa educação, essa semente plantada. É isso mesmo que vocês falaram, né? Então, como a professora Sônia falou, não tem, né, como a gente ver, a gente até gostaria de ver, né, todos os nossos alunos, mas não tem como, mas o que a gente vê é tão gratificante, até eu comentei com a turma passada, que tem uma aluna, minha ex-aluna, né, que agora está trabalhando como professora junto comigo, colega de trabalho, então é tão gratificante para nós, né, ver esses nossos alunos aí bem, né, bem-sucedidos, né, e é isso mesmo, a questão da sementinha que vocês falaram, né, então a gente deixa o nosso legado, né, então plantamos a sementinha e para essas gerações futuras aí, né. Obrigado, professores, então, pela participação de vocês aqui, enriqueceu aí nosso grupo de estudos, a fala de vocês, e é isso mesmo. Tá? Então, dando continuidade, então, agora a nossa reunião, o nosso roteirinho aqui de hoje, deixa eu só passar aqui. Então, a educação profissional. Então, por que dessa temática, né? Então, é um convite para pesquisar e compreender mais sobre o seu contexto, a atuação do professor na educação profissional, e tornar a aprendizagem significativa para o estudante, considerando sua formação integral e a preparação e inserção para o mundo do trabalho, porque, como já diz lá na Lei de Diretrizes e Bases, que o aluno, ele tem, né, o estudante, ele tem direito a profissionalização, ao estudo e à profissionalização. Então, é bom relembrar que a educação profissional está prevista na LDB e apresentada como uma modalidade educacional que tem como finalidade precípua de preparar para o exercício de profissões, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em sociedade. Então, é isso que a educação profissional traz para os nossos estudantes, né? Então, nós como professores, né? Então, além do ensinar, desse nosso legado, como a gente falou aqui,
estar inserindo, né, esse nosso estudante ao mundo do trabalho, a essa profissionalização. E a nossa rede pública de ensino, ele oferece, né, educação profissional tem duas ofertas de ensino, o ensino integrado e o ensino subsequente. Então, por que sempre a gente traz essa discussão? Porque sempre nós temos professores novos, né, aqui no nosso grupo de estudos, e também tem professores que às vezes não é da área profissional, nós temos professores também da área básica, às vezes não tem tanto contato, tem mais contato com o ensino integrado, e não, às vezes não conhece muito a questão do ensino subsequente. Mas os professores aí que são da educação profissional, que trabalham com essas duas formas de ensino, será que a forma de abordagem do conteúdo é igual para esses dois tipos de ensino? Então, pensando aqui no ensino integrado, que nós temos os adolescentes de 14 a 17 anos, né? Então, além de ter todas as disciplinas da área básica, eles têm também as disciplinas da área profissional, e já no ensino subsequente, nós temos jovens e adultos de 18 anos ou mais, e que na qual eles só têm as disciplinas da área técnica, né, só da área profissional. E um dos requisitos para entrar no curso subsequente é eles já ter a formação, né, do ensino médio. Tá? E será, então, que a forma de abordagem do conteúdo nosso é igual para essas duas modalidades? Alguém gostaria de falar um pouquinho aqui dessa diferença, como é, quem trabalha com as duas? Bom, eu posso comentar rapidamente, né? Nós temos essas duas modalidades aqui no nosso colégio. O subsequente acontece no período noturno, né? E nós temos integrado, uma turma integrada à noite e 3 cursos integrados de manhã, que é o administração, o logística e a formação de docentes. A diferença são várias, né? A questão da idade, a falta de experiência do jovem, né? Realmente você precisa dosar um pouco quando você vai tratar algo profissionalizante dentro dessas carreiras, né? Aí você precisa dosar, principalmente em primeiro e segundo ano, né? Terceiro ano, quarto ano, na grade antiga, nesse caso, eles já começam já a compreender melhor aquilo que a gente vem trazer para eles dentro das matérias específicas, né, dos cursos profissionalizantes. O subsequente já tem essa vantagem porque ele já tem bagagem, né, ele já tem, de certa forma, não que seja um preparo para isso, porque eles não se prepararam para estudar o subsequente, mas eles têm uma experiência, a própria experiência do trabalho, de vida, que eles têm, na minha empresa isso que acontece mesmo, lá na outra empresa do meu amigo acontece isso, porque ele também se conversa entre si. Então, a vida adulta, ela contribui bastante, né, para o desenvolvimento dos cursos, principalmente em administração, que é um curso, de certa forma, que a gente chama aqui de um curso geral, né, que a gente pode falar para todas as empresas, seja de logística, RH ou qualquer outro ramo. É isso mesmo. Então, o ensino integrado, por mais que às vezes você tenha a mesma disciplina para o integrado e para o subsequente, às vezes dá o mesmo conteúdo, a forma de abordagem é diferente, né? Então, o integrado, eles são mais imaturos, né? Como o professor falou ali, né? Então, eles são imaturos, a gente tem que trabalhar dessa forma mais contextualizada, mais lúdica, mais dinâmica, né? Já o subsequente, nós temos outro desafio. O quê? Nós temos alunos que às vezes acabaram de terminar o ensino médio, né, o terceiro ano, e já vão para o subsequente. Aí, assim como na mesma turma, às vezes nós temos alunos, né, bem mais velhos, que ficaram um bom tempo sem estudar, então estão parados. Então, nós temos várias gerações distintas ali, né? Então, tem esse desafio também, né? Mas, então, essas são as duas formas aí da oferta da educação profissional pela nossa rede de ensino. Então, integrado e o subsequente. Agora, para início de conversa, vamos pensar um pouquinho na nossa história, né? Como nós gostávamos, né? Gostava ou gostaria de ter a nossa aula lá no ensino médio. Então, que tipo de aula você gostava ou gostaria de ter quando estudava no ensino médio? Qual era a forma ali, às vezes, com o professor que marcou, né, para vocês? Como que era a forma dele lecionar dessa aula, a didática dele? Então, agora, eu vou compartilhar aqui com vocês um Jamboard. Vocês vão entrar e vão escrever em forma de adesivos, pode ser? Como né, foi, né, ou a aula que vocês gostariam de ter tido lá no ensino médio.
Opa, o que aconteceu aqui? Pronto. Então, vocês podem entrar lá e escrever. Eu vou parar essa apresentação e vou compartilhar o Jamboard para vocês ir vendo as respostas aí. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Ó, vocês vêm aqui no ladinho, pegam uma nota adesiva e só escrever, tá? Vou fazer o meu aqui. Eu coloquei aqui contação de história. Então, eu tinha uma professora de biologia que ela explicava o conteúdo contando como se fosse uma historinha. Então, eu gostei bastante, me marcou bastante. Por isso que eu fui para o lado acho que da biologia. Então, aqui, ó, o pessoal colocou. Uma professora amiga, foi química, pois tinha diálogo com a turma. Gostaria de aulas dinâmicas com tecnologias em grupos, aula prática, onde o professor acompanhava o aprendizado orientado, aulas com atividades práticas sobre o assunto. Eu gostava da disciplina de matemática, pois tinha uma professora que conseguia trazer o aluno próximo dela, nas dificuldades de aluno e pessoais. Uma inspiração. Deixa eu aumentar aqui. Minhas aulas foram correlacionando a teoria e a prática, fiz formação de docentes, cursei ensino médio a partir de 98 e gostava muito das aulas, não tinha tecnologia, mas eram dinâmicas. Gostava das aulas de biologia. Ai, perdi. Gostava das aulas de biologia e pesquisa direcionada. Aulas práticas e ou demonstrativas. Gostava das aulas mais práticas. Aulas de educação. Aula de física prática de laboratório. Aulas top. E a educação profissional traz bastante isso, né? A questão das aulas práticas, né? Os alunos gostam bastante. Quando eu era estudante, eu gostava de aulas dinâmicas que mesclavam vídeos, explicações e exercícios em sala. As aulas com vídeos me chamavam a atenção. Mesmo naquele tempo, isso era novidade. Interação carismática e divertida com o professor. Tive alguns professores assim, utilizavam prática de envolvimento da turma. Isso, pessoal, então, enquanto vocês vão preenchendo ali o Jamboard, depois eu vou disponibilizar esse Jamboard lá no Class. Eu vou voltar aqui ao meu roteiro. Então, é isso, né? Então, a gente põe esse slide aqui mais para a gente parar e pensar, né? Como que eram as aulas, né? Que vocês gostavam, né? De ter, que foi marcante, né? Para a gente pensar um pouquinho na nossa forma de ensino. Então, essas metodologias ativas traz isso, né? Esse dinamismo para as aulas, né? Dando essa mexida,
tendo esse engajamento dos alunos para o aprendizado, né? Então, por isso, a importância. Claro que não todas as aulas a gente trabalhar a metodologia ativa, a gente precisa de uma aula tradicional, de uma aula mais teórica, mas sempre trazer, né, essas metodologias ativas, essas aulas diferenciadas, que as aulas que a maioria de vocês colocaram ali no Jamboard, né? Então, para motivar e ter esse engajamento dos nossos alunos, né, para o nosso conteúdo, para o aprendizado. Então, aqui o docente na educação profissional. Então, o trabalho em sala de aula deve ser diversificado para que possamos alcançar as novas gerações, da qual fazem parte nossos estudantes. É o que a gente viu ali, né, os nossos estudantes do integrado, o que são essa nova geração. Então, bem antigamente, então nós tínhamos, né, lá o professor como detentor, né, do conhecimento. Então, era a fonte de conhecimento única, ali era o professor. Ou onde você ia procurar livro, enciclopédia, ou a biblioteca, né? Hoje, os nossos estudantes já nascem ali com o celular na mão, então eles têm informações em toda parte. No celular, na TV, essas redes sociais, então eles estão, né? É uma outra geração. E então, nós, professores, agora temos que ser esse mediador desse conhecimento, dessas informações, saber aprofundar esse conteúdo, né, essas informações, e direcionar, né, os alunos a essas informações. Então, precisamos repensar nosso papel como profissional da educação e acompanhar as mudanças, sem perder de vista nossa essência enquanto mediadores do conhecimento. Então, saber conduzir esse conhecimento, essas informações aí com os nossos alunos. Então, aqui, o docente na educação profissional, então, o professor mediador e desenvolvedor de capacidades. Então, o professor, ele interfere intencional e continuamente auxiliando no desenvolvimento de conhecimento e capacidades, né, do nosso estudante. Quem gostaria de falar? Rosinei, pode falar. Professora, eu tenho 57 anos, né? Então, para mim, o maior desafio quanto professora ainda está em obter conhecimento para conseguir passar para esse aluno nesse mundo que nós vivemos de tecnologia. Para mim é um desafio muito grande mesmo. É só para contribuir, porque você estava falando, desculpa interromper a aula. Não, imagina, podem participar. Eu não sei se os outros colegas também pensaram. Eu cheguei a ponto de ter uma dificuldade mesmo em entender essas plataformas, tudo, mas o aluno, ele está vivendo um momento totalmente diferente do que a gente vivia, né? Eu tenho 57 anos, como eu disse, né? Então não é fácil para a gente, hein? Muitas vezes o aluno quase que põe a gente no chapéu. Acompanhar esses avanços tecnológicos, né? É difícil, né? A pior época ali foi da pandemia, né? Que caímos tudo de paraquedas no Meet ali e tudo, né? Então, aquelas aulas, até a gente começar, foi bem desafiador, né? Então, quem aqui trabalhou durante a pandemia nunca tinha mexido no Meet, nem sabia que, né, essas possibilidades, essas ferramentas, porque a gente sempre é no presencial ali, então a gente caiu tudo de paraquedas, foi bem desafiador, né? Então, esses avanços tecnológicos a gente tem que estar acompanhando para conseguir, né, acompanhar aí nossos alunos também, né? Mas é difícil mesmo, Rosinei. Inclusive, no Meet, lá em 2020, quando nós começamos, eu mesmo não passei por nenhum treinamento, simplesmente caiu de paraquedas e, nossa, eu me perdia totalmente nas aulas. Mas a dificuldade é grande no começo, mas depois que você vai pegando, a gente vai aprendendo, né? Ou aprender é você mexer, né? Você vai mexendo, vai fuçando ali, vai conseguindo, né? Obter todas as ferramentas ali. Mas tem gente que tem mais dificuldade mesmo, é difícil mesmo, essa questão das plataformas, tudo, né? Nós que não temos, né, da educação profissional, não temos os quizzes, não sei quem tem aqui tem o RCO+, mas eu não tenho ainda o RCO+. A gente até vai falar aqui no nosso
na nossa reunião de hoje, né? Mas quando chegar para a gente vai ter um pouco de dificuldade no começo, até aprender, ver como que funciona, ver as aulas ali, ter que postar, né? Eu até estava vendo uma professora, estava me explicando a questão do quiz, né? Que vem todas as aulas planejadas, os exercícios que tem que postar. Eu disse, nossa, será que eu vou conseguir acompanhar tudo isso, né? Mas vai, né? A gente é um aprendizado, a gente vai treinando, vai conseguindo, né? Mas aqui, antes da prática, né, existe sempre uma etapa muito importante, que é uma palavrinha aqui. Vocês sabem me dizer qual é essa palavra? Antes da prática docente, que nós precisamos? Planejar. Isso mesmo. Quem que falou? Sônia. Isso mesmo, Sônia. Então, nós precisamos de planejamento. Então, sempre as nossas aulas, né, nós precisamos do planejamento. Opa, não está mudando aqui. Tá? Então, planejar. E o que nós temos? Quais são os subsídios que nós temos aí para o planejamento? Então, nós temos a ementa e o RCO+. Então, o RCO+, então, ele é uma ferramenta, né, que veio para auxiliar o professor da educação técnica. Então, como eu falei, nós temos desde 2021 4 cursos técnicos tem o RCO+, então é desenvolvimento de sistemas, administração, formação de docente e agronegócio, se não me engano, ou é farmácia, agora eu não lembro. Mas eles querem ampliar para os demais cursos também, né? Então, logo, logo, quem não tem aí o RCO+, teremos. Então, o RCO+, aulas é um módulo de planejamento que está disponível no registro de classe online aos professores da formação geral básica desde 2021, e nele o professor encontra planos de aula específicos para seus componentes nos anos e séries para os quais leciona dos anos finais do ensino fundamental e as séries do médio, com sugestões pedagógicas e encaminhamentos metodológicos. Então, professor, coordenador, né, vocês, ou coordenadores, temos aqui, vocês já ouviram falar do planejamento reverso? Vocês sabem? Se já ouviram falar, coloca um joinha, ou se não, coloca lá um dedinho virado para baixo. Não? Nossa, ninguém ouviu falar de planejamento reverso? Então, o planejamento reverso é uma concepção, né, trazida pela BNCC, e o objetivo está no foco, né, está nas competências e habilidades, que traz o aluno como protagonista do aprendizado. E esse planejamento reverso tem tudo a ver com essa questão dessas habilidades e competências. Então, nós temos, antes nós tínhamos muito conteúdo, na qual a gente passava esse muito conteúdo, né, para os alunos, e os alunos não sabiam aplicar esse conteúdo no seu dia a dia. E essa questão de planejamento reverso veio para deixar esse aprendizado mais leve, para facilitar esse ensino. Não conheço esse termo. Então, ele veio para facilitar esse ensino. Então, reverso, porque ele é, digamos, de trás, como se fosse de trás para frente. Então, primeiro eu tenho que pensar, né, ver aquela ementa com um monte de conteúdo e pensar, né, naquele conteúdo que eu vou, né, preparar esse planejamento, pensar o que eu quero que o aluno aprenda com esse conteúdo. Tá? Então, pensando no que eu quero que o aluno aprenda, aí sim eu vou montar esse planejamento, pensando na metodologia, na forma de avaliação. Pode falar, José. Na logística, nós temos esse termo de logística reversa, né? Uhum. Que na indústria nós tentamos fazer um planejamento daquilo que nós temos que recolher, seja por obrigação legal, por exemplo, as pilhas e remédios, né? Ou seja, para tentar economizar recursos, como, por exemplo, embalagem de papelão. Muitas empresas têm combinado com seus distribuidores, né, para resgatar as caixas de papelão, que elas estão até mais reforçadas em algumas empresas, para poder reutilizar até 5, 6 vezes. Então, isso dentro da teoria da logística, nós temos a logística reversa. É um reaproveitamento e reutilização dos recursos. Eu entendo que talvez o planejamento reverso seja verificar
o que nós caminhamos, se isso consegue realimentar e fazer render novamente. Seria isso? Seria mais ou menos isso, né? Então, o tamanho do reverso vem assim, porque antes a gente pensava nos objetivos de aprendizagem, metodologia, e aí, aqui não, eu já penso lá no final. O que eu quero que o aluno aprenda com esse conteúdo? O que é essencial? O que é importante ele saber com essa aula? Sabe? Então, eu pensei no conteúdo, o que é importante ele saber? Então, esse foco, né, no que eu quero que ele aprenda, tá? Então, aqui eu vou ter aqui, no próximo slide, eu tenho aqui a diferença, ó. Identificar os resultados desejáveis, determinar as evidências, planejar, então eu preciso primeiro pensar nos resultados, o que eu quero que o aluno aprenda, determinar as evidências para depois fazer esse planejamento. As experiências de aprendizagem, pensar na questão da metodologia, como eu falei, e na avaliação. Então, aqui eu tenho a diferença, né, no planejamento padrão e no planejamento reverso. Então, no planejamento padrão, escolhe-se uma única base de fundamentação, o livro, por exemplo. E no reverso, formula-se metas de aprendizagem. Aqui, cria-se uma ementa extensa. E a partir da ementa, eu vou definir os conteúdos relevantes e essenciais que é importante que esse aluno aprenda. Aqui tem como ponto de partida o que o professor vai ensinar. E aqui tem como foco e ponto de partida o que o estudante vai ou deve aprender. E aqui no planejamento padrão, o ensino está centrado no professor e no reverso, o ensino é centrado no estudante. E os subsídios que eu já comentei com vocês, que nós temos para fazer o planejamento, é a ementa de conteúdos do plano de curso e os cursos que tem o RCO mais aulas também é uma ferramenta que vai auxiliar aí o professor para o planejamento. E agora nós temos o nosso momento em ação. Eu já dividi vocês em 4 grupos, em áreas, né, relacionadas. Vocês vão pensar aí em qual vão discutir, porque às vezes vocês vão estar em áreas distintas, vocês vão pensar em qual área vocês vão fazer esse planejamento, vão pegar a ementa ali, pensar num conteúdo a ser trabalhado, vão escolher, né, primeiro os componentes e observar os conteúdos, vão selecionar um conteúdo a ser trabalhado e vão fazer um esboço de planejamento reverso para uma aula. Vocês vão fazer a cópia do material que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Eu já compartilho aqui no chat para vocês. Vocês vão entrar nesse link, vão fazer uma cópia e daí vão fazer esse planejamento reverso, vão preencher esse documento, pensando nessa aula, nesse planejamento. E depois de 30 minutos, a gente vai voltar para aqui, para a reunião principal, e vocês vão compartilhar, vão fazer a socialização do que vocês discutiram lá em grupo. Cada grupo vai apresentar o seu. Tá, mas nós vamos fazer um planejamento só para o grupo, né? Para o grupo, isso mesmo. Uhum, eu já compartilho lá com vocês, só um pouquinho. Ó, vou colocar aqui. Ó, então, vocês podem entrar e fazer uma cópia. Enquanto isso, eu vou dividir os grupos, vou abrir aqui as salas temáticas. E daí eu vou passando nas salas para ver se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Pronto, vai aparecer uma mensagem aí, vocês vão entrar na sala, tá bom? Eu só tenho que colocar, acho que é a Suzana em uma das salas. Já coloco, Suzana, você em uma sala, se não apareceu nada para você.
Acho que já apareceu, né? Já deu certo. Rosinei.
Todos voltando. E aí, conseguiram fazer a atividade? Quer dizer, eu passei, né, em todos os grupos, estava vendo vocês fazerem ali no finalzinho, todos acho que conseguiram, né? Então, agora vamos para a nossa socialização. Então, vocês, não sei se vocês já lá no grupo escolheram um representante para apresentar, para falar pelo grupo, lembrando que vamos ter essa atividade aqui. Agora, quem participou da segunda jornada, né, viu que a gente sempre traz um roteiro que eu passo para vocês, falo um pouquinho, e daí depois sempre vai ter o em ação, que vocês vão sempre formar esses mesmos grupos, né, que eu já montei. Então, 30 minutos para vocês fazerem atividade proposta, depois volta para esse grupo, grande grupo, para a socialização, para cada grupo apresentar o que foi discutido, o que vocês discutiram, o que vocês conseguiram fazer ali nos subgrupos. Então, pensando que todos vão ter que estar participando aí para apresentar, para não ficar só uma pessoa, né? Então, vocês escolheram, né, hoje, não sei se vocês fizeram isso, mas daí vocês veem como que vocês fazem ali, para quem vai apresentar hoje, daí tem semana que vem, e assim por diante. Então, apresentar o conteúdo, o documento preenchido. Então, vocês podem compartilhar aqui, o grupo que for apresentar, vocês podem compartilhar, podem derrubar aqui a minha apresentação e vocês compartilhar o documento de vocês para vocês apresentarem. E depois vão explicar brevemente o que foi discutido lá no grupo, né? E falar ali do planejamento de vocês. E vocês também compartilhem aqui no chat o documento de vocês, que daí fica salvo, como a reunião está sendo gravada, fica salvo todas as conversas aqui também, tá bom? Então, qual grupo gostaria de iniciar a apresentação? Podemos começar, Grazi. Tá bom, então vai lá, o grupo da Marina. Tá. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Tá, então a gente tentou lá achar um curso, né, que fosse em comum, mas ali estava meio dividido as áreas, né? Então, a gente optou pelo curso técnico de nutrição e dietética na modalidade subsequente, porque tem uma disciplina que é parecida, né, com a parte da enfermagem, e tem as colegas ali que atuam na área da enfermagem. Então, o curso técnico de nutrição e dietética, o segundo período, daí o componente curricular na disciplina de nutrição e saúde pública, o conteúdo hipertensão e diabetes. Então, o nosso objetivo foi a importância de como os alimentos podem auxiliar no tratamento e prevenir a hipertensão do diabetes. E a nossa possibilidade de planejamento reverso foi que os alunos em estágio, né, pudessem fazer uma abordagem diferente desse conteúdo no local de estágio. Então, elaborar uma palestra de orientação em sala de espera, ali na frente na área de recepção ali das unidades de saúde, sobre a importância da alimentação correta e a prática de atividade física para o controle e prevenção, até ficou digitado errado ali, para a não evolução dessas doenças junto a esses pacientes, sendo uma forma de sensibilização dessa população convidada, né? A gente até conversou ali, discutiu com o grupo, que nessa palestra poderia colocar imagens impactantes, né? Que chocasse mesmo essa população-alvo, né? Esses hiperdias, que a gente fala, pacientes hipertensos e diabéticos, para mostrar para eles como que a gente pode prevenir e tratar essas doenças com alimentação correta, né? Foi essa a nossa ideia. Não sei se as meninas querem complementar. E também, como a colega já colocou, as pessoas que não estão, que não fazem parte desse grupo, que também sejam sensibilizadas e tenham um olhar diferenciado
né, para a parte de alimentação, das atividades, porque quando você faz esse impacto com as imagens, né, eu que trabalho com feridas, aí eu tenho N pacientes com pé diabético, tudo, e as lesões por úlceras varicosas, né, que também, né, são derivadas muitas vezes da hipertensão. E com isso você faz com que esse paciente também que não faz parte desse grupo, ele também começa a rever a sua alimentação, os seus hábitos. Então você está, além de estar com o paciente que já está com essas comorbidades, você também consegue sensibilizar o paciente que não faz parte desse grupo. Isso mesmo, parabéns, meninas. Conseguirem fazer a atividade proposta, né? E ter a discussão ali no grupo, que é isso, né? O grupo de estudos aqui, essa troca de experiências, discussões, né? E às vezes vocês, quem participou da jornada passada também, a gente trazia a proposta, colocava lá o tempo, às vezes não dava tempo de fazer, porque a gente ficava divagando ali, não entendia, é difícil, mas é pôr esse desafio aí para vocês, e para vocês verem mesmo pensar nessas possibilidades de trabalhar isso em sala de aula com os alunos de vocês, tá bom? Então, parabéns. Próximo grupo? Pode ser a gente. Vai lá, então. Bom, dá para ver, pessoal? Sim. Bom, no nosso grupo, então, todas somos professoras do técnico agrícola e agropecuária, temos 2 grades, né? Sendo 2 zootecnistas e 2 agrônomas. Aí nós pensamos numa área em comum e escolhemos, então, o componente curricular agroindústria, dentro da segunda série. Dentro desse componente curricular, escolhemos ali trabalhar com a tecnologia de leites e produtos derivados, sendo mais específicas ainda na coagulação para a produção de queijo, né? E a gente já começou pensando nesse planejamento reverso na metodologia, ao trabalhar primeiro a aula prática para depois a teoria. Então, o objetivo da aprendizagem seria com que os alunos aprendessem, né, uma das principais etapas na produção de queijo. Nós não especificamos o tipo de queijo aqui, porque a coagulação é comum, então, né, para todos os tipos. E dentro das possibilidades de planejamento reverso, nós colocamos ali. Então, né, iniciar pela prática, realizar a coagulação do leite em aula prática, determinando nesse momento a temperatura ideal e a concentração de coalho. Observar o tempo de coagulação e relacionar também com a temperatura, que são 2 pontos cruciais ali para a coagulação. Nesse primeiro momento, né, a concentração do coalho, a temperatura e a observação de quanto tempo demora para esse leite coalhar. E então entrar com a explicação teórica, principalmente a explicação de quais componentes químicos, né, da matéria-prima do leite estariam envolvidos nesse processo, principalmente proteína e gordura. A atuação do professor, a gente colocou ali, então, que ele seria um mediador, né, e estaria atuando, então, na explicação do passo a passo dos acontecimentos químicos, mas quem estaria realizando a coagulação seria os alunos, na prática. E nós não entendemos ali, professora, qual seria, né, a atuação do coordenador, por isso que eu até coloquei um ponto de interrogação, mas o coordenador do curso estaria sugerimos ali que ele estaria em observação em sala de aula. Pode ser observação em sala de aula, pode ser, às vezes, aquele suporte ali com relação ao agendamento de um laboratório, ou, Okay. né, de qualquer coisa que você venha precisar para essa aula, né? Tá certo, então deixamos como observação na sala de aula. Obrigada. Parabéns, então, meninas, também conseguiram fazer a atividade proposta ali, né? E agora vamos para o próximo grupo. José. A gente, então, pessoal. Muito bem. Deixa eu colocar aqui.
Bom, o curso que nós escolhemos, nós temos dois professores do grupo com administração, dois de desenvolvimento de sistemas e uma de formação de docentes, né? E outros cursos também que cada um acaba colocou que tem, né? Escolhemos falar da administração, que é uma área concordamos que é uma área bem abrangente para todos os demais, e eu trouxe para... Aí, apareceu. Trouxe ao grupo, né, uma experiência que eu tenho com a questão da orientação de projetos, que veio de encontro bem o que a professora colocou para nós aqui sobre o planejamento reverso, né? Nós colocamos ali o curso de administração, no 4º ano, né? Nesse caso não é o novo ensino médio, mas um modelo que possa ser reaproveitado e reutilizado. O componente curricular, elaboração e análise de projetos. O conteúdo lá é plano de negócios. As metodologias que eu utilizo, né, dentro desse trabalho são estudos de casos, de modelos de empresas, a teoria de projetos, né, com a questão do escopo do projeto, de todos os outros conceitos que o projeto tem, né, e o plano de negócios também. Utilizo bastante planilhas para coleta de dados, utilizo muito o recurso da planilha do Sebrae para fazer o plano financeiro, né, para eles não ficarem perdendo tempo fazendo muita conta, porque isso é outra matéria que eles aprendem durante o curso. E aqui eu quero já o resultado final, então eu pego a planilha para eles jogarem os dados lá. E lá no final vai dar certo ou vai dar errado, eles têm que voltar lá e arrumar. Então fica bem opinativo e reverso, voltando, né, a repreencher de volta, não tudo, mas a informação que precisa mexer. Aqui também a gente faz a apresentação em feira, nós tivemos na semana passada, na Semana do Administrador, né, a amostra das ideias dos projetos para os demais alunos do colégio, né, e eles opinando também, né, sobre as ideias, né. O objetivo da aprendizagem é ao final da aula, ao final de tudo isso, o aluno deverá ser capaz de relacionar a teoria estudada em aula com a realidade observada. Então, apresentar a teoria e a realidade que eles estão planejando nas ideias de negócios que o curso propõe, né. É apresentado, então, um esboço do projeto, como expliquei, explicando a teoria para os alunos, desenvolvendo suas ideias sob a orientação do professor, né. No começo, a gente apresenta toda a teoria de projetos e vamos indagando as ideias e eles vão fomentando suas próprias ideias, né. E conforme essas ideias apresentadas, o professor dá subsídios, né. Tem algumas ideias que, de repente, aparecem dentro do mercado, não só a opinião do professor. Eu sempre chego para ele assim, olha, a minha opinião como professor, como José Ricardo, ser humano, eu acho que não, mas se vocês me provarem o contrário, beleza? Me provem o contrário, então, se essa ideia é verídica, se essa ideia realmente é produtiva, se ela realmente dá negócio. Eles vão lá tentar provar, né? E de vez em quando acontecem algumas surpresas. A atuação do professor, nesse caso, é orientar os projetos, né? Oferecendo subsídios, muitas vezes eles se perdem, eles acham que está tudo na internet, não, tem que pegar livros também, né? Os livros são antigos, são fontes antigas, mas os antigos ainda continuam no nosso dia a dia e vamos fundamentar para trazer um trabalho científico, não ser um achismo, né? E sim trazer essa pegada científica também. E a orientação do coordenador é ajudar a organizar os eventos, né? Porque é o caso da feira, das amostras, as visitas técnicas, e também quando vai fazer um trabalho muito extenso, o professor orientador, de repente, está na primeira aula e está na 4ª aula. Então, a segunda e terceira, como é que faz? Não, tipo, tem que conversar com o professor da outra matéria, né? Se libera ou se consegue ceder espaço. Isso é o papel do coordenador também. E é isso. Parabéns ao grupo, eu acompanhei, né? Estava ali no grupo de vocês, vi vocês discutindo, mas ficou bem interessante aí o trabalho de vocês. Eu vi que o professor, né, falou que já trabalhava ali com o 4º ano, né, que é a grade antiga, né, ficou bem, conseguiram terminar e fazer toda a atividade proposta. Próximo grupo, falta o grupo lá do Marcos, dos 2 Marcos e do Anderson, acho. Isso, Anderson. Oh, agora tá bom. Boa noite. Boa noite. Como que eu faço para compartilhar a tela aqui, que eu já esqueci? Ali naquele quadradinho, retângulo com uma setinha
Ah, tá, achei. Só um minuto. Tá. Para isso, eu posso substituir aqui a apresentação do José Lima. Isso. Dá para ver aí? Sim, Marcos. Dá para ver. Dá. Eu não sei se nós fizemos da forma certa, igual, quer dizer, da forma que os demais professores aí fizeram, mas dá para ver, né? Dá. Então vamos lá. Tínhamos 13 integrantes do nosso grupo, 2 engenheiros agrônomos e um engenheiro ambiental, é isso? Isso aí, Marcos. Aí fizemos aqui curso técnico agrícola, componente curricular aqui, no caso a disciplina Manejo e Conservação de Solos, conteúdo Fertilidade do Solo, a metodologia aulas demonstrativas e expositivas, objetivo de aprendizagem, compreender as leis da fertilidade do solo, tais como seus conceitos e aplicações práticas. Então, aqui a possibilidade de planejamento reverso. Observar a baixa produtividade das culturas em solos brasileiros e as formas de correção. Então, aqui a gente seguiu mais ou menos a ideia de solicitação do aluno, demonstração, diagnóstico, análise e, por final, a solução. Essa metodologia aí, planejamento reverso, não tem muito conhecimento, estou tendo agora. Então, eu imagino que seja meio que por essa linha aí mesmo. Então, questão aqui da metodologia. Possibilitar aos alunos a visualização do desenvolvimento de plantas em solos ácidos, com baixa saturação por base e alta concentração de hidrogênio, e comparando isso aí com o desenvolvimento das mesmas espécies de plantas em solos com pH desejado, saturação por base corrigida e a consequente disponibilidade de nutrientes no solo. Então, imaginando um cenário ali em que você tem um desenvolvimento de uma planta em um solo ácido, né? E imaginando o cenário que você tem dessa planta em um solo corrigido, um solo fértil. Então, ao final dessa demonstração aí, que o aluno possa poder ver e comparar, ao final dessa demonstração, então, em consequente comparação, né, de desenvolvimento entre os diferentes tratamentos do solo, é possível, então, a gente gerar recomendações para a correção dos solos que antes se apresentavam inférteis. Então, mostrar o problema para esse aluno e depois chegar na questão ali do diagnóstico, análise, né, para a gente ter a solução. E aí a solução seria a correção desse solo, né, seja para determinado quantidade de corretivo, adubo, fertilizante, enfim. E aqui mostrar também a função dos principais nutrientes do solo ali, realizar o cultivo controlado de uma cultura comercial em vasos em solo pobre de nutrientes e aplicar um macronutriente em cada vaso específico para que os estudantes consigam observar o que a presença, bem como a deficiência desses mesmos nutrientes podem causar nas plantas, e demonstrar de forma prática ali as diferentes formas de corretivos, fertilizantes existentes, interpretar análises de solo e os cálculos de recomendações de corretivos e fertilizantes, podendo aí ser esses fertilizantes de origem orgânica ou inorgânica, né? Aqui a gente entrou na parte do Dr. Marcos aqui, que é mais ambiental, né? Com uso de compostagem. Classificar o solo também, de acordo aí com a carta de Mansell. Para quem não é da área, eu sei que vai ficar um pouco meio aleatório nesses nomes. E a troca de nutriente por sistemas agroflorestais, a ciclagem de nutriente, como que a natureza funciona, como que ocorre a ciclagem de nutrientes, então tudo isso visto através dessa suposta aula. É isso? Isso.
enfim. Mas é isso mesmo, essa forma, né, de que o planejamento reverso é aquele o foco no que você quer que o aluno aprenda e essa trabalhar dessa forma de soluções, né, você mostrar o problema e tentar achar soluções é uma forma que acho que está muito certo com relação a esse planejamento reverso também. Ah, então, parabéns aí ao grupo, né, a todos os grupos, todos conseguiram fazer aí, ó, a atividade proposta, né, vocês vão ver que às vezes a gente tem uma dificuldade maior, né, dependendo da atividade que vir, né, mas de hoje todos conseguiram elaborar aí. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso cronograma da reunião. Opa, eu parei minha apresentação. Deixa eu voltar aqui. Então, todos fizeram a socialização. Aqui nós temos um Saiba Mais. Então, como eu falei lá na aula da semana passada, na reunião da semana passada, então vocês têm aqui o nosso encontro online, e nós temos mais aí algumas horas de leitura, de aprofundamento de vocês, né, que não é aqui no nosso online, então seria um complemento aqui das nossas aulas, então seria interessante se vocês conseguirem, como eu falei já, esse material fica tudo disposto lá para vocês lá no Class, no mural do Classroom, então vocês podem acessar, né, então esse Saiba Mais, aqui nós temos esse anexo aqui, ele traz sobre a questão da interdisciplinaridade, aprender a aprender, então ele traz uma leitura bem interessante de ser feita, então vocês podem estar acessando e fazendo essa leitura, tá? E agora vamos para o Contribua Conosco, eu vou disponibilizar aqui o formulário para vocês preencherem, opa, vou colocar aqui no chat, então lembrando que a nossa turma é turma G, essa semana, da semana do dia 18 ao dia 22, e a nossa temática é LAEP, né, Educação Profissional, Docência na Educação Profissional. Professora, Oi. aquela última pergunta que a gente sempre coloca que não faz parte do roteiro, hoje coloca o RCO mais aulas? Não, coloca, não faz parte do roteiro, porque nós não temos, né, só quem é de administração, mais formação de docentes que tenha o RCO mais aula, nós não temos, nós só falamos aqui sobre o RCO mais aula que acho que para o ano que vem, para o próximo ano, vai vir para todos os demais cursos, tá? Ok, obrigada. Comentado.
Todos terminando, então, se já estão terminando, vou dar mais um minutinho para os demais terminarem. Enquanto isso, ó, já estamos terminando a nossa reunião. Só antes de ir para a foto, enquanto os demais terminam, vamos terminar aqui com a frase de Paulo Freire, né? Então, enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Então, vamos encerrar a nossa reunião de hoje, tirando a foto, só deixa eu parar a apresentação aqui. Então, quem puder abrir a câmera, deixa eu ver em cima de quem que eu estou aqui. Deixa eu jogar minha imagem. Pronto. Aí, pessoal. Boa semana, então. Opa. Boa semana para vocês. Obrigada, boa noite, boa semana para vocês também. Boa noite. a todos. Se tiver alguma Obrigado, pergunta, prof. alguma Boa dúvida semana. ainda, estou aqui. E quem não Aqui, tiver, boa semana, até semana que vem. Ótima semana a todos. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite.